Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de variável complexa, onde faremos uma revisão sobre integral de linha. E em relação à integral de linha, nós vamos usar um teorema que é extremamente importante para funções reais de variável real, que é o chamado teorema do valor médio. Dada uma função x de t real de variável real, contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, a menor que t menor que b. Então, neste caso, existe um número real c nesse intervalo aberto aqui, para o qual vale essa igualdade. X no extremo superior b menos x no extremo inferior a é igual à derivada de x no ponto C, que multiplica B menos A. Esse é o teor do teorema do valor médio. E nós vamos usá-lo na hora de explicar geometricamente o que significa integral de linha de funções. Então, vamos construir uma curva orientada, suave, C, no plano complexo, e uma parametrização positiva e regular, que nós vamos chamar de Z de t. Então, a parte real x e uma parte imaginária y. Bom, como a parametrização é regular, as funções, tanto z quanto a sua parte real e parte imaginária, elas são contínuas no intervalo fechado e deriváveis do intervalo aberto. Então, para as funções x e y, poderemos aplicar o teorema do valor médio. Para z, não. Nós só garantimos o teorema do valor médio para funções reais de variável real. E faremos o seguinte. Então, o gráfico está aqui, não é? Parcial. A curva em vermelho, em cor vermelha, e parametrizada por essa função z de t, igual a x de t mais y de t, com o parâmetro t percorrendo o intervalo fechado que vai de A até B. Só desenhamos um pedacinho da curva. Pois bem, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, tomo a partição do intervalo AB. E esses números T0, T1, Tn são tais que seguem numa sequência crescente, o primeiro sendo A, o último sendo B. Nós vamos denotar por x índice k o valor de x, que é a parte real da parametrização, no ponto tk. Vamos designar por yk o valor da parte imaginária da parametrização no ponto tk, e de zk o valor de z no ponto tk, a parametrização z no ponto tk, que é xk mais yk. Chamamos de ΔT o intervalo que vai de tk menos 1 até tk. Não é? Então, isso me dá o comprimento do intervalo. Nós temos aqui o eixo real, né? O eixo real. Aqui vamos colocar o ponto tk menos 1. E aqui o ponto tk. Aqui é o conjunto dos números reais. A parametrização leva números reais no plano complexo. Então, o ΔTk é o comprimento desse intervalo. ΔXk é o xk menos 1, x é a parte real. Aqui seria o xk menos 1, esse ponto. Aqui seria o xk.
então o comprimento desse intervalo é o ΔXK, e aqui seria, como é o eixo imaginário, aqui é I vezes YK, e aqui é I vezes YK menos 1. E a diferença entre o YK e o YK menos 1 dá o comprimento desse intervalo. Então, ΔYK é o comprimento desse intervalo, ΔXK é o comprimento desse intervalo. E o ΔZK é a diferença entre esse ponto e esse. Não é? O módulo do ΔZK vai ser o comprimento desse segmento. Pois bem, vamos considerar agora uma função complexa, portanto, uma função f de z, que leva cada número complexo num outro número complexo. E essa função f tem um certo domínio aqui num conjunto que contém a curva. E para cada CK nesse intervalo, então a gente toma, para cada intervalo, toma um ponto CK, qualquer. Aplica nesse ponto CK a função z, nesse ponto CK, z em CK, me dá um ponto na curva, e aplico a esse ponto da curva f, isso é um número complexo. E multiplico por ΔXK, que é o comprimento da projeção deste segmento de reta no eixo real. Vamos chamar isso de S. Pelo teorema do valor médio, como a nossa parametrização é regular, as funções x e y, que são a parte real e parte imaginária da parametrização, satisfazem as hipóteses do teorema do valor médio. Portanto, podemos aplicar a ΔXK, que é a diferença entre x de tk e x de tk menos 1, o teorema do valor médio. Existe um ponto ℏk entre tk menos 1 e tk, existe um outro ponto ℏk aqui, não é? De tal modo que essa diferença é a derivada no ponto ℏk vezes o ΔTk, que é aqui o comprimento desse intervalo aqui. Pois bem, então, substituindo ΔXK por essa expressão, nós ficamos que o S é igual à expressão de cima e o ΔXK podemos substituir por x' de ℏk ΔTk. À medida que a norma da partição P, que é o máximo dos comprimentos ΔTk, né, se aproxima de zero, os ΔTKs vão se aproximando de zero, e a soma S, que é igual a isso aqui, se aproxima da integral dessa função. Se vocês se lembram, bem, f composta na z é uma função de valor complexo e variável real. E x' é uma função real de variável real. Então, isso aqui, olha, é uma soma desta função aqui, de valor real, de variável real e valor complexo, multiplicado por ΔT. Isso é a integral dessa função, ou seja, desta aqui. Desta aqui. E para qualquer escolha do CK, inclusive, se escolhermos o CK igual a ℏk, fica até mais claro que esta soma, quando a norma da partição vai para zero, converge para a integral dessa função no intervalo AB. Portanto, o limite dessa expressão, quando a norma da partição vai a zero, converge para a integral de A até B desta função.
E é esse limite aqui, que veja que é o valor da f num ponto da curva, que está entre zk menos 1 e zk, porque o eta-k está entre tk e tk menos 1. Né? Então, o z em ck está por aqui, não é? E multiplicado por ΔXK, que é o comprimento da projeção da curva no eixo XY. Pois bem, nós vamos chamar esse limite de integral da função f de z na curva C em relação a x e denotá-la por este símbolo. Então, quando escrevemos integral em C de f de z dx, por definição, a gente poderia tomar, então, essa expressão como sendo a definição para não ficarmos com todo esse trabalho de provar que esse limite converge para essa integral. Então, é a integral de A até B de f em z de t, x' de t dt. Veja que para passarmos daqui para cá, substituímos o c pelos limites a e b do intervalo onde a parametrização z de t é definida, substituímos z, onde houver z, por z de t, e onde houver dx, substituímos por x' de t dt. De modo análogo, se em vez de multiplicarmos por ΔXK, multiplicarmos por ΔYK, e lembrar que, embora eu tenha dito que é o comprimento, mas se a curva fosse, se esse zk tivesse aqui à esquerda do zk menos 1, o ΔXK seria negativo, né? Então, observar isso. Mas agora, se multiplicarmos por este comprimento em lugar deste, né, e fizermos o limite da norma da partição, fazendo o mesmo raciocínio, esses ΔYK aqui, seria substituído pelo y' num ponto do intervalo, vezes ΔT. E aí, esta soma converge para essa integral definida. E vamos chamar esse limite de integral da função f de z na curva C em relação a y. E denotá-la por integral em C de f de z dy. Por definição, é isso aqui. Se nós definirmos através dessa expressão, nos alivia de fazer esse desenvolvimento. Por outro lado, esse desenvolvimento é bom porque nos dá uma ideia geométrica do que a gente está fazendo. Toma a função num ponto da curva e multiplica por esse comprimento, né? Esse valor menos esse. E agora na integral em relação a z? A gente agora vai considerar a soma f em z de ck vezes ΔZ. Vamos lembrar que a função z é uma função de variável real e valor complexo. Para ela, não existe um análogo ao teorema do valor médio, mas para o ΔX e para o ΔY, sim. Então, como o ΔZ é ΔXK mais I ΔYK, nós, para cada intervalo entre tk menos 1 e tk, nós vamos achar um valor etaK para o x e um valor νk para o y. Não precisam necessariamente ser iguais. De modo que o ΔXK vai ser a derivada nesse ponto vezes ΔTK. E o ΔYK vai ser a derivada no ponto νk vezes ΔTK. Colocando o ΔTK em evidência. Agora, o ΔTK, observem, sempre é este menos esse. Vai ser sempre positivo o ΔTK. E aí, nós obtemos esta expressão, não é? Que
multiplicado por ΔTK. Ora, como a gente vai fazer a norma da partição tender a zero, quanto menor ela for a norma da partição, os intervalos, esses intervalos aqui, pela continuidade da função z, a função é derivável, então ela é contínua, à medida que esse ponto vai se aproximando deste, esse ponto vai se aproximando deste. Então, se eu tomo dois pontos aqui, um ℏk e um outro μk distintos, se tomássemos pontos distintos aqui, mesmo que eles fossem distintos, como esses dois pontos vão se aproximar um do outro, né, pelo sanduíche, não é? Eu cometo pequeno erro quando eu troco μk por ℏk, aqui, no y', trocando μk por ℏk. Cometo um pequeno erro. E esse erro vai ficando tão menor à medida que eu vou aproximando o tk do tk-1. Né? Ora, mas isso aqui é nada mais, nada menos do que a derivada do z no ponto ℏk, vezes ΔTK. E assim, aquela soma original é aproximadamente isso, porque aqui eu tenho uma aproximação. Substitui o ΔZK por essa expressão. E a expressão será tanto melhor quanto menor for a norma da partição. No limite, quando a norma da partição P tender a zero, aí sim, o lado esquerdo vai se aproximando do lado direito, porque aí os ΔTK vão ficando cada vez mais próximos um do outro. O μk e o ℏk, que eu usei essa aproximação aqui, passei esse de μ para eta, o erro que a gente comete é cada vez menor. Então, no limite, quando a norma da partição vai para zero, esta soma converge para o limite dessa soma. O limite desta converge para o limite dessa. E o limite desta aqui converge para a integral desta função. F de z de t, z' de t. Então, o que nós temos f em z, aqui o argumento é real, vezes o z' de um argumento real, vezes ΔT. Ora, embora aqui os pontos sejam distintos, cabe a mesma explicação. O eta, o c e o μ estão entre tk e tk-1. Quando eu faço ΔTK tender a zero, eles vão ficar espremidos ali, né? E isso vai me dar, então, a integral de f de z de t, z' de t dt entre a e b, no limite. Né? Então, o limite dessa soma, nós vamos chamar de integral da função f na curva C e denotá-la por esse símbolo. Bom, para evitar toda essa explicação, podemos usar isso como definição. O que não é muito bom, considerando que aqui a gente tem uma ideia do que a gente está fazendo. Pega a função aqui e multiplica pela diferença entre esses dois números. Tá? E vamos nos lembrar que a curva C ela é orientada, né? Curva orientada. Nós já falamos acima, não é? E a função z de t é uma parametrização positiva. A nossa curva é suave, né? Denotá-la por isso. Bem, quando a curva não for suave, ela mais for suave por partes, então podemos pegar a curva, como no caso de um retângulo, por exemplo, que é uma curva suave por partes, podemos dividir essa curva em 4 partes suaves. Parte C1, C2, C3 e C4. Chamar a soma das 4 curvas
de C, e tomar a integral em C de f de z dz como sendo a soma das quatro integrais. Integral em C índice K de f de z dz, com K variando entre 1 e N. 1 e N. Ok. No caso aqui, o N é 4. Né? É o número de curvas. Então, um exemplo. Vamos tomar uma curva parametrizada por essa expressão. É uma parábola, tt², entre 0 e 2. Vamos tomar a função f de z como sendo esta, z mais 1 menos i. Então, a integral na curva C. Como a gente não diz, não dissemos que a curva C é orientada, no momento que a gente dá a parametrização e não fala nada, o sentido que a parametrização percorre a curva é o sentido positivo, né, de percurso. Então, a integral de f de z dz da curva C, como a curva C é parametrizada por z de t e o parâmetro vai de 0 a 2, então a integral de 0 até 2, de f, onde houver z, substitui por z de t, onde houver dz, por z' de t dt. Então, o f é z mais 1 menos i. F em z de t, no lugar de z, eu vou pôr z de t, na próxima passagem. O z' é 1 mais 2it, colocamos aqui, vezes dt. Agora, quem é o z de t? É o t mais it2, colocamos aqui. Aí, calculamos esse produto, separamos na parte real e na parte imaginária, embora aqui seria mais produtivo se, em lugar de fazer como eu fiz aqui, colocar o t em evidência. Então, coloco os termos em t ao cubo em evidência, depois os termos em t ao quadrado, depois os termos em t e depois os termos constantes. Porque aí dá um polinômio e integrar polinômio fica mais fácil. Embora aqui tenhamos chegado a dois polinômios. Aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária. E a integral da parte real, a gente sabe que a integral desta função complexa, dt, né? A integral dessa função é a integral da parte real, mais i vezes a integral da parte imaginária. A integral da parte real é zero, fácil de calcular, né? Integral de um polinômio entre 0 e 2. Aqui a integral desse polinômio entre 0 e 2 é 10. É assim que se calcula a integral. Então, vamos encerrar esse vídeo, que falamos sobre uma revisão da integral de linha, para, em seguida, falarmos sobre esta parte real e parte imaginária da integral. Então, até breve, um abraço a todos.